Agora que você já teve o seu momento de oração, nós vamos, de fato, iniciar a nossa visão panorâmica do Antigo Testamento. E vamos começar por onde? Vamos começar por Gênesis. Vamos começar pela criação. E aqui nós temos Gênesis 1. Podemos colocar aqui Gênesis 1. E temos Gênesis 2. Por que eu estou separando Gênesis 1 e Gênesis 2? E esses dois fazem parte daquilo que nós chamamos de relato da criação. Porque nós temos aqui, não sei se você nunca percebeu isso, mas nós temos dois relatos distintos da criação. Nós temos Gênesis 1 relato, e em Gênesis 2 outro relato. Às vezes a gente lê e não percebe que ele está contando de novo a mesma história, mas numa perspectiva diferente. Por quê? Porque em Gênesis 1 nós temos um relato da criação que é numa visão geológica, numa visão da Terra, tá? Colocar aqui numa visão da Terra, mostrando quem a Terra é, o que o mundo criado, o papel deste mundo criado, como que esse mundo se formou, de que foi Deus que criou este mundo, que ele era sem forma, que ele era vazio. E em Gênesis 2, nós temos uma visão que ela não é geológica, ela é uma visão antropológica. Em Gênesis 2 nós temos uma visão, vou fazer aqui um bonequinho, ela tem uma visão antropológica, porque aí ele vai entrar em detalhes sobre o homem, que o homem é feito pó da terra, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e uma série de outros conceitos a respeito do homem. Então, no relato da criação nós temos quem a terra é, o que a terra é, e nós temos quem o homem é e qual o papel deste homem neste universo, qual a responsabilidade dele, por que Deus criou ele. A partir daí nós temos o quê? Vocês podem ir pensando, podem ir anotando e pode também se lembrando. Que a partir daí nós temos, e eu vou puxar sempre aqui uma setinha, nós temos o quê? Depois de Gênesis 1, Gênesis 2? Nós temos Gênesis 3. E Gênesis 3 é o quê? O relato da queda. O relato da queda. E eu vou chamar esta queda de primeira queda. E você vai entender depois por que eu estou chamando ela de primeira queda. Então nós temos aqui o relato da queda. O Gênesis 3 vai falando da serpente e de tudo que aconteceu ali, Adão, Eva, o fruto proibido, e a maneira como o homem se inseriu nesse contexto de desobediência, de autossuficiência, de desconfiança do amor de Deus e de tudo que Deus tinha colocado para ele viver. A mentira do diabo, a mentira da serpente, colocando que o homem não podia nada e não podia provar de nenhum fruto, e não foi isso que Deus disse. Temos esse relato da queda. Depois da queda, nós temos, e aqui nós vamos continuando aqui em Gênesis, tudo isso aqui ainda é em Gênesis, nós temos o momento de Noé. Eu vou dar sempre uma pulada, porque eu vou mostrar as avenidas principais. Em Noé, quando Deus olha para a terra, e ele vê a maldade na terra, o texto chega a dizer que ele se arrependeu de ter criado a terra, e ele resolve destruir. E ele chama Noé e diz: Noé, vai lá, faz uma arca e eu vou destruir a terra. Então nós temos Noé, em Noé aqui nós temos também o conceito do dilúvio, onde o mundo ele é praticamente recriado, onde a maldade do mundo, o juízo de Deus é derramado sobre a terra, aniquilando parte de toda essa maldade. Só que a partir do dilúvio, depois do dilúvio, nós temos o quê? O que eu vou chamar de segunda queda. Aqui no dilúvio Deus faz aliança com o povo, dizendo depois que não ia mais destruir o mundo com água. E nós temos a segunda queda. O que eu vou chamar de segunda queda? Eu vou chamar de segunda queda aqui a Torre de Babel. Porque o que foi que aconteceu na Torre de Babel? O que foi que aconteceu na Torre de Babel? Os homens, eles começaram a construir uma torre que eles queriam chegar até Deus. Muito parecido com o sentimento da primeira queda, em que o homem ele queria comer do fruto proibido para ser igual a Deus. E nós temos em Babel o homem querendo por sua própria força construir uma torre que fosse até o céu. E Deus olha e diz: olha, esse povo é muito forte.
E a partir desse momento, Deus confunde as línguas para minar a força daquele povo, para que ele não pudesse se tornar um povo tão poderoso na sua própria capacidade de maldade. E nós temos aqui a segunda queda. E a partir desse momento, eu vou fazer aqui uma divisão aqui maior, porque a partir desse momento, nós temos aqui o que nós chamamos de uma história pré-histórica, vou chamar em pré-histórica bíblica, onde é falado sobre o início, sobre a queda, sobre o juízo, e depois a segunda queda, e Deus dizendo que não ia mais destruir a terra, e Deus resolve então começar a elaboração de uma forma, na própria revelação bíblica, não que isso já não estivesse no coração de Deus, de um plano de salvação para a humanidade. E Deus faz isso escolhendo e chamando um homem, e chamando um povo, e formando um povo. E que chamado é que nós estamos falando? Nós estamos falando do chamado de Abraão. Então nós temos aqui em Gênesis o momento que nós vamos iniciar o período patriarcal, onde Abraão ele é chamado, né? Ele começa com Abrão, mas eu já vou colocar aqui o Abraão. Abraão ele é chamado, temos aqui em Gênesis 12, Abraão é chamado para, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós temos toda aquela história, aquela novela, aquela saga de Abraão com Sara. Sara não engravida, e ele passa a desconfiar na promessa. E aí a Sara pega e dá Agar para que Abraão deite com Agar e consiga assim cumprir o propósito de Deus. A desconfiança mais uma vez no propósito de Deus, naquilo que Deus tinha dito. O homem aqui desconfia no que Deus tinha dito. Aqui de novo o homem está desconfiando no que Deus disse ao homem. Mas a história acontece. Ismael depois é despedido pelo próprio Abraão, porque Sara não consegue conviver com aquela história. Manda para o deserto. Deus dá uma promessa também para Ismael. Mas a história que vai, Abraão, e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E fica muito claro nesse chamado de Abraão, e como isso de alguma forma aponta para Cristo, e aponta para a obra que Deus ia fazer por intermédio daquele povo, porque Abraão não está sendo chamado para ser bênção para os hebreus. Abraão não está sendo chamado para ser bênção para os judeus. Abraão está sendo chamado para ser bênção para todas as famílias da terra. É por isso que Jesus Cristo, quando está lá ensinando sobre conhecereis a verdade vos libertará, e o povo diz, mas quem aqui que é escravo? Ele diz, todo aquele que comete escravo é pecado. Ele diz, mas todos nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Porque quem é o filho de Abraão? O filho de Abraão é o filho da promessa, é o filho que crê na promessa, é aquele que entende a promessa de um Deus salvando o mundo, e vem isso sim por intermédio de Jesus Cristo. Então quem crê em Jesus é filho de Abraão, é descendência de Abraão e recebe essa promessa. Então Abraão é chamado. A partir de Abraão começa-se o período patriarcal. Nós temos aqui a história, depois Isaac nasce, tem aquele momento de sacrificar Isaac, toda aquela história que você depois vai ler. A gente não vai contar todas as histórias aqui. Então nós temos Abraão, nós temos Isaac. Depois de Isaac, nós temos a história de Esaú e Jacó, que os irmãos que brigaram, e tudo uma história interessante de você ler. Mas vou colocar Jacó, porque Jacó é o que fica com o direito de primogenitura, e é a partir dele que a coisa vai acontecer. E nós temos aqui, depois de Jacó, nós temos José, chamado também como José do Egito. Então esse período aqui, daqui de Abraão até aqui, é o período que nós chamamos de período patriarcal. Interessante, irmãos, que a gente está falando aqui do período patriarcal. Esse período patriarcal está todo dentro do livro de Gênesis. Aqui terminou Gênesis, tá? José do Egito termina aqui em Gênesis 50. Gênesis 50 termina Gênesis. Então terminou aí o período patriarcal. E essa história de José, como é que termina no Egito? É aquela história da fome. José, ele é vendido pelos irmãos. Ele vai para o Egito. E lá ele se torna empregado do palácio de Potifar. E ele se destaca. A mulher de Potifar
arma contra José. José é preso. Depois José interpreta o sonho, sai da prisão, se torna governador do Egito. E através dos seus sonhos, ele vai interpretando os sonhos também do rei e vai determinando políticas. E ele guarda, no momento de muita miséria, ele entende que precisava guardar 7 anos, porque teria 7 anos de fartura e depois teria 7 anos de seca e de miséria. E ele armazena. E é aí nesse momento em que o povo, os irmãos de José e Jacó, no momento da miséria, vão ao Egito pedir ajuda. E quem está lá para ajudar é José. Por que eu estou contando essa história? Porque é neste momento que o povo de Deus, os descendentes de Abraão, eles vão para o Egito. Eles vão para o Egito. E essa ida para o Egito é importante para entender agora a obra de Moisés e tudo que vai acontecer. Por que eles estão no Egito? Por causa da fome. Eles foram no Egito pedir ajuda. Quem estava lá como governador do Egito? José, o filho de Jacó, que tinha sido vendido pelos irmãos como escravo. E neste momento, o povo hebreu, ele passa a viver no Egito, porque José acolhe todo o povo, dá vida para o próprio povo ali dentro do Egito. E o povo passa a viver em terra estrangeira, passa a viver em terra estranha, do que não era uma terra do seu próprio povo, mas a viver lá dentro. E aí o que acontece? Lá no Egito. E aí, Êxodo, a gente vai terminar Gênesis aqui, e vamos passar aqui agora para Êxodo. Porque em Êxodo 1, nós temos o quê? Nós temos um período de escravidão. Escravidão. E aí a gente se pergunta, né? Mas espera aí. Estava aqui, José não era governador do Egito? Como é que de repente esse povo está escravo no Egito? Uma escravidão, irmãos, que é importante a gente ressaltar isso. Existem 2 momentos muito difíceis na história do Antigo Testamento, na vida do povo. Um é o período do Egito, da escravidão do Egito, porque esse povo trabalhou. E outro foi o período do exílio babilônico. São os 2 períodos que representam o maior sofrimento do povo hebreu no Antigo Testamento. Então eles estão aqui no Egito, escravo. Como assim? Aí nós temos no começo de Êxodo capítulo 1, tem o que os biblicistas chamam de moldura literária. Porque o que acontece nessa moldura literária? Ele começa dizendo o quê? Se levantou no Egito um faraó que não conhecia José. Então o que nós temos aí é uma ideia desse tempo aqui para cá. Nós temos aproximadamente uns 400 anos em que este povo esteve lá no Egito fazendo o quê? Se reproduzindo, se tornando forte, poderoso, mas servindo como escravo. Mas isso era tão forte, o crescimento desse povo era tão grande, quando eles em ti serão benditas todas as famílias da terra, e uma das promessas para Abraão é que os filhos dele, os descendentes dele, seriam como as estrelas do céu, que não se poderiam contar. E o que estava acontecendo no Egito? Esse povo estava se multiplicando. O enchei-vos e multiplicai-vos estava sendo cumprido. E esse povo estava se multiplicando. E o que significa de um povo que se torna muito numeroso? Ter muita gente significa o quê? Ter um exército forte. É por isso que lá em Êxodo, você vai ver a história da escravidão, a história de até Moisés assassinando um egípcio, porque ele estava batendo no hebreu. Você tem a história de Faraó preocupado com o crescimento do povo e pegando as parteiras, junta as parteiras e diz o que para as parteiras? Toda vida que vocês forem, dá à luz lá um filho de uma hebreia. Se for mulher, deixa viver, mas se for homem, mata. Por que se for homem, mata? Porque homem forma exército. É força bélica. Então, se for homem, mata. E Moisés nasce nessa história, porque Moisés nasceu, a parteira não teve coragem de matar, e as parteiras não fizeram isso, por isso o povo continuou crescendo, promessa de Deus se cumprindo, que esse povo seria numeroso. E no caso de Moisés, quando Moisés nasce, a mulher tenta esconder ele, quando não dá mais para esconder, coloca ele num cestinho, já viram essa história? Coloca num cestinho, ela vai lá, e a princesa lá do Egito pega Moisés para criar. Então Moisés é criado dentro do palácio, sendo um hebreu, mas dentro do palácio do Egito.
E quando ele vê aquele sofrimento do povo hebreu, ele vai lá e ele age, chega a matar um soldado egípcio. Depois ele foge para o deserto. E fica no deserto, tempão vivendo no deserto. Já era Deus preparando Moisés para a obra que Deus tinha para ele. Então, a partir dessa escravidão, o que é que nós temos? Nós temos a libertação. Que acontece por intermédio de quem? Que acontece por intermédio de Deus, né? Mas Moisés. Aí tem toda essa história de Moisés, que era gago, que não sabia falar. Senhor, vou chegar lá, mas eu sou pesado de língua. Aí Deus bota Arão junto com ele. E aí ele diz, mas eu vou chegar lá e vou dizer quem me enviou. Ele disse, o eu sou te enviou. Deus lá, joga o cajado no chão. Aí transforma em cobra. Pega de novo. Ensinou lá um bocado de coisa. Deu poder a Moisés para que ele pudesse mostrar quem ele era. E em nome de quem ele estava ali. Aí tem as 10 pragas do Egito. Até chegar na praga da morte dos primogênitos. E aí veja como Jesus aqui vai começando a ser apontado. Porque a orientação de Moisés, de Deus a Moisés, era: todo mundo que for hebreu, pinta no umbral da porta com o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passar para matar os primogênitos, a casa que tiver pintado de vermelho no umbral da porta com o sangue do cordeiro, o anjo não entrará naquela casa. E é quando amanhece e todos os primogênitos do povo que não tinha passado o sangue, principalmente então do povo egípcio, estavam todos mortos. E Faraó não aguenta mais e manda o povo embora. Disse, vão-se embora. Não aguento mais vocês aqui. E aí, quando o povo resolve sair, o povo estava fazendo o que ali? A Páscoa. Porque o que é a primeira Páscoa? Que é a Páscoa que acontece aqui nesse momento da libertação. É um memorial para lembrar como Deus libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito, através do sangue do cordeiro pintado no umbral da porta. O que é a Páscoa hoje? É um memorial de como Deus libertou toda a humanidade do cativeiro, da escravidão, do pecado, por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E todo aquele que for lavado e remido pelo sangue de Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. É a mesma Páscoa, é a mesma referência, é uma referência direta a isso. Então o povo faz a Páscoa, o anjo passa, mata todo mundo, todos os primogênitos. Faraó não aguenta mais, diz, vão-se embora. Não aguento mais vocês aqui. O sofrimento é muito grande, vai todo mundo se embora. Bota o povo para correr. Moisés pega todo mundo e diz, vamos junto à estrada e vamos embora. E o povo vai. Quando o povo chega, aonde? Saindo do Egito, o povo chega no Mar Vermelho. Para atravessar o Mar Vermelho, o povo aqui já foi instituído também já o maná e a codorna para o povo comer. De manhã tinha o pão, à noite de tardezinha tinha as codornas. Então ele tinha o carboidrato de manhã, proteínazinha à noite, dietazinha balanceada. Deus protegeu o povo usando durante o dia uma nuvem para o povo seguir e à noite o fogo para que o povo pudesse se proteger dos bichos e saber para onde ele estava indo. E o povo chega diante do Mar Vermelho, nessa travessia do Mar Vermelho, aquele momento onde o mar não se abre, o povo acha que vai morrer e o mar se abre, o povo passa, o exército depois vem atrás e morre. E nós temos aqui um momento onde em Êxodo, isso aqui é Êxodo 14, Êxodo 14 nós temos essa história, o povo depois em Êxodo 15 celebrando a vitória, de como o cavaleiro tinha sido engolido e tragado pela água, e como Deus tinha dado essa vitória. E aí nós temos, a partir desse momento que o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo já começa a murmurar, já começa a reclamar, que vai morrer, que não tem comida, aí Deus manda o maná, Deus manda a codorna, Deus manda, não tinha água, aí Deus pega um lago amargo e bota jogar uma árvore dentro, e aquele lago fica com água para se beber. Então Deus vai cuidando do seu povo o tempo todo. Até esse povo chegar, e é importante a gente entender isso, esse povo chega aqui no Sinai. E Moisés sobe no Sinai
para receber as tábuas dos 10 mandamentos, lá no Sinai. O povo fica embaixo, depois faz um bezerro de ouro e tudo mais. O que é importante você entender aqui? Esse momento do Sinai, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente às vezes não compreende isso. Mas quando eu estou aqui em Êxodo, que Moisés sobe lá no Sinai e tudo mais, de Êxodo 20 ele recebe aqui os 10 mandamentos, e depois nós temos de Êxodo 20 em diante, nós temos lei, é que tem Levítico, Números, a gente tem toda essa orientação aqui, de Êxodo 20 até Números 12, vamos assim dizer, Números 12, nós temos orientações e leis sendo passadas ao povo. A gente tem a impressão de que isso demorou uma eternidade, mas isso foi rápido. Isso foi um momento que ele subiu, que ele ficou lá rápido, que eu digo assim, uns 3 meses, 4 meses, foi um momento rápido. Os 40 anos no deserto, não é aqui não. Rapidinho, em pouco tempo, vamos dizer 3, 4 meses, o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi sustentado aqui no deserto, e foi para o Sinai, recebeu a orientação, e esse povo já está na terra prometida. Na terra prometida. Nós estamos aqui falando de Números 13. O povo já está aqui na terra prometida. E é aquele momento em que a gente diz, o povo passou 40 anos no deserto para depois chegar na terra prometida. Não. Rapidinho estava na terra prometida. Rapidinho. Só que quando chegou lá em Números 13, a gente tem o quê? O momento onde os espias eles são enviados. Josué, Caleb, vai lá para ver se a terra realmente era uma terra boa. E o povo vai ver a terra, depois volta e diz, rapaz, a terra é boa. Pensa numa terra boa. Olha uns cachos de uva, olha umas bananas, pensa num caju. O povo olhou para a terra e disse, rapaz, essa terra é maravilhosa. Maravilhosa. Agora tem um problema. Ela tem gigante. E os caras são grandes. E nós somos como se fôssemos gafanhotos aos olhos deles. Perto deles. Nesse momento o povo se desespera. O povo se desespera e mais uma vez o povo deixa de crer naquilo que Deus tinha dito. Deixou de crer lá no Gênesis, deixou de crer aqui no dilúvio, deixou de crer no Babel. Abraão deixa de crer aqui. É uma falta de fé o tempo todo. E é importante que a gente entenda o quanto isso tem a ver com a nossa vida. O povo deixa de crer. E nesse momento, Deus, ele fica indignado. E diz o seguinte, nós vamos chamar até aqui, esse momento aqui da libertação de Moisés, aqui o Mar Vermelho, nós vamos chamar esse período aqui todinho de deserto 1, que foi rápido. Mas aqui, na incredulidade do povo, Deus faz o seguinte, manda o povo de novo para o deserto. E aí nós vamos chamar esse momento de deserto 2. Onde Deus colocou o povo no deserto durante 40 anos. E disse que nenhuma pessoa com mais de 18 anos entraria na terra prometida. De que todos esses morreriam no deserto. Nós temos mais um juízo de Deus. Tivemos o juízo no dilúvio por causa da falta de confiança, da maldade. Tivemos um juízo de novo aqui. Que ninguém com mais de 18 anos entraria na terra prometida. Com exceção daqueles espias que não sei se não tinham ainda 18 anos ou já tinham, mas foram exceção. E eles passaram 40 anos no deserto, andando assim, ó. Andando assim. É assim que eles andam. Se você olhar o mapa do povo andando no deserto, é um negócio assim que chega até a ser engraçado. Porque eles não andaram uma distância muito grande, não, assim, em termos de uma área muito grande. Eles andaram muito, mas foi dentro da mesma área. Rodando lá. E Deus botando o povo para rodar. Rodar. Até morrer todo mundo que tinha lamentado, que não tinha acreditado, nem no Mar Vermelho, nem na água, tinha murmurado no deserto. Se levanta uma nova geração.
E nessa nova geração, eles chegam novamente diante da terra prometida. Da terra prometida. E aqui, nesse momento que eles chegam diante da terra, duas coisas acontecem. Há um momento onde Moisés passa a liderança. Moisés faz duas coisas aí. Ele passa a liderança para Josué, dizendo para Josué, Josué, agora é você que vai. Eu fico. E Deus não diz para Moisés não entrar. Moisés fica. E Josué assume a liderança. E uma outra coisa que Moisés faz. Ele escreve Deuteronômio. Porque Deuteronômio é como se fosse uma reinterpretação já da lei. Uma reaplicação da lei. Então a lei ela é reaplicada em Deuteronômio. Você vê que os 10 mandamentos tem em Êxodo 20 e tem também Deuteronômio 5. Porque nesse momento, depois dos 40 anos no deserto, já fazendo tudo, Moisés como se ele tivesse pegue tudo que estava ali em Êxodo, em Números, Levítico, e ele pegou e resumiu, reinterpretou, reaplicou para essa nova geração. E Deuteronômio, ele é um resumo da lei, uma reaplicação da lei que está aqui em Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio é esta reinterpretação. E passa a transição é feita a transição de Moisés para Josué. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui Josué e nós temos aqui uma nova lei, que é o Deuteronômio, na terra prometida. E aí Josué, o livro de Josué, nós saímos agora aqui do Pentateuco. O livro de Josué, Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Josué vai contar essa história de conquista. O livro de Josué, ele é um livro que conta a história do povo assumindo a terra prometida, ganhando as muralhas de Jericó, a travessia do Jordão, e derrubando as muralhas, vencendo e conquistando povos. O livro de Josué é um livro de guerra. É um livro que fala só de batalha, e muitas batalhas, que Josué vai ganhando com a força de Deus, e conquistando muitas coisas. Uma coisa interessante, que quando o povo recebe a terra, e a terra realmente era uma terra que manava leite e mel, quando ele recebe esta terra, sabe o que acontece? O maná acaba. Porque agora Deus não iria mais sustentar o povo com maná. O povo poderia passar a produzir o seu próprio maná. E aí nós temos a terra prometida, que foi prometida aqui a Abraão. Depois dessa história toda, através de Josué, esta terra ela é conquistada. Ela é conquistada. E o que acontece quando essa terra ela é conquistada? Nós nos deparamos então com um momento que eu posso dizer de maior, não sei se de maior, mas de grande apostasia, de negação da fé do povo de Deus, que é o livro de Juízes. Terminamos Josué com as batalhas e terminamos o livro de Juízes. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, e eu vou colocar ele aqui nesse cantinho aqui, o livro de Juízes, nós podemos fazer uma escrita mais ou menos assim, ó. O livro de Juízes, ele era assim: altos e baixos. O povo, ele quebrava os altares, deixava de adorar outros deuses, se rendia diante de Deus, levantava um juiz. O povo, ele fazia uma purificação e o povo se rendia diante do Deus verdadeiro e começava a ganhar as batalhas. Começava com Sansão, Gideão, você começava a ganhar as batalhas. Aí o povo começava a negar a fé, a não acreditar mais, deixar Deus de lado, começava a perder as batalhas. E a coisa foi funcionando desse jeito. E o povo vivia, parece, uma crise de fé constante. Por quê? Nós temos em Juízes uma crise teológica profunda. Qual é a crise teológica? É a primeira crise teológica forte que nós encontramos aqui no Antigo Testamento. É quando o povo começa a dizer o seguinte: nós temos no Deus que nos sustentou no deserto, através do maná, através do fogo, da nuvem, das codornas,
Nós temos o Deus que é Senhor dos exércitos, que nos ajudou a vencer todas as batalhas, nós conquistamos a terra. Mas agora, nós já conquistamos a terra e nós precisamos de um Deus que nos ajude a plantar, a colher. E eles começaram a procurar o Deus Sol, o Deus da chuva, o Deus da colheita. Eles começaram a procurar outros deuses, como se o Deus deles fosse o Deus do Senhor dos exércitos, fosse o Jeová Jirê, que provê, que traz a provisão, que dá o maná, mas agora eles precisavam trabalhar. E uma visão limitada de Deus levou eles a buscarem outros deuses. Interessante a gente entender que no Antigo Testamento, embora o povo fosse monoteísta, mas eles eram monoteístas porque eles acreditavam, eles serviam a um único Deus, mas eles acreditavam em outros deuses. E no momento em que eles acharam que Deus não estava servindo para eles, eles foram buscar deuses de outras especialidades. Somente lá na frente do Antigo Testamento, no exílio babilônico, é que vai ficar claro de que só existe um Deus. O que nós temos aqui é a compreensão de que existem outros deuses, mas o nosso Deus é mais forte. Existem outros deuses, mas o nosso Deus é melhor. Existem outros deuses, mas o nosso Deus, ele é o Deus que pode nos fazer vencer as batalhas. No momento que eles se assumem, que eles não têm mais o maná, que eles deixam de ver aquela ação de Deus de uma forma prática, visível, todos os dias, e entendem que eles têm agora que trabalhar, que plantar, que colher, e que manter, e construir os muros e as fortalezas, eles começam a buscar outros deuses, outras divindades, para poder fazer esse trabalho. Então nós temos aí uma crise teológica profunda. E o livro de Juízes é um reflexo disso. O tempo todo vivendo essa realidade. O tempo todo vivendo essa realidade. Está claro isso? É quando o livro de Juízes termina e nós temos o livro de Samuel. E o livro de Samuel, nós temos aqui em Samuel, como se Samuel fosse, ele fosse o último juiz. O último juiz. Poderíamos assim dizer quase que Samuel foi a transição do período de juízes para o período monárquico. Porque até então, qual era a visão? E qual era o sistema de governo? Totalmente teocrático. Teocrático. Deus como aquele que dirige e que decide. Tinha o sacerdote, o juiz, que era indicado por Deus, ungido por Deus, e ele fazia o trabalho. Chega um momento em que o povo começa a olhar para aquela estrutura de juízes, chega para Samuel e diz o seguinte: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos ser como os outros povos, que tem um rei. Moisés fica arrasado. Samuel fica arrasado. E aí Samuel vai conversar com Deus, e Deus diz: Samuel, não fica triste, porque esse povo não está rejeitando, não é você não. Ele está rejeitando a mim. É a mim que esse povo está rejeitando. É eu que eles não querem dirigindo. Eles querem um rei como os outros povos. Eles não querem ser dirigidos por mim. Eles querem um rei que possa reinar sobre eles e não ter uma direção de Deus na vida deles. E aí se começa o período que a gente pode chamar de período monárquico, em que Samuel vai ungir quem como rei? Qual é o primeiro rei? Saul. Saul é o primeiro rei. Então nós temos aqui, depois do período de juízes, que nós temos Samuel como o último juiz. Nós vamos ter aqui o período da monarquia. E a monarquia começa com Saul. Toda aquela história de Saul. Saul não foi um bom rei. Saul foi um rei que não honrou a Deus, que não teve uma vida com Deus, que foi um rei mau. Davi era um menino ainda, mas Samuel, antes de morrer, ele também unge Davi como rei. E depois que Saul morre, quem assume o reinado? Davi. E aí nós temos aqui o reino davídico. Depois de Davi, nós temos Salomão. Salomão que não é o filho de Davi com Batseba, não o filho da traição com Urias, mas esse filho morreu. Mas o outro filho que depois ele engravida Batseba e nasce Salomão. Salomão faz um reinado muito grande, constrói o templo, constrói muita coisa. E quando Salomão morre, quem assume o seu reinado? E aí essa história a gente precisa amarrar ela aqui bem direitinho. Quando Salomão morre,
nós temos Roboão, seu filho, assumindo o reinado. Jeroboão também era filho de Salomão, que era brigado com Salomão. E chega a fugir de Salomão para regiões longínquas, esperando Salomão morrer para voltar. Mas quem assume o reinado é Roboão. E Roboão, quando assume o reinado, o povo chega para ele e diz o seguinte: Roboão, a gente não está aguentando mais. Foi muito pesado o reinado do teu pai, a gente construiu muita coisa, o povo está cansado. E o povo está querendo descansar. E aí ele pegou, diante dessa fala do povo, ele vai se aconselhar com os mais velhos e vai se aconselhar também com os seus amigos. Os mais velhos dizem o seguinte para Roboão: Roboão, descansa, alivia a carga com o povo, espera um pouco, depois você refaz de novo. E os mais novos disseram: não, eles estão querendo tomar sua autoridade, é hora de você mostrar que você é forte. E Roboão faz o quê? Roboão segue a orientação dos seus amigos e resolve chega para o povo e diz: olha, se meu pai foi duro com vocês, eu vou ser muito mais. Neste momento, o reinado ele se quebra, porque as pessoas não estariam mais dispostas a submeter a esse rei. E é quando Jeroboão, o irmão dele, volta, porque sabe que o pai Salomão tinha morrido. Quando Jeroboão volta, o povo pega Jeroboão e coloca ele como rei. Você tem isso lá em 1 Reis, você tem essa história contada bem direitinho. Coloca ele como rei. Diz: então, você agora que vai ser o nosso rei. Roboão pega e faz o quê? Aí tem uma batalha aí. Porque Roboão pega e junto com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, que foram as duas únicas tribos que seguiram Roboão, as outras 10 tribos ficam com Jeroboão. E nesse momento o reino se divide. O que é que nós passamos até agora? Nós passamos até agora o quê? Nesse momento que Salomão morre, nós passamos a ter o reino dividido em reino do norte e reino do sul. Nós temos aqui o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul. Quem que está como rei no reino do norte? Quem está como rei no reino do norte é Jeroboão. Jeroboão. Quem está como rei no reino do sul é Roboão. Roboão. Como é que nós chamamos? Isso aqui é importante demais ser entendido, porque quando a gente vai ler a história, a gente vai vendo, se levantou no reino do sul, no reino do norte, você vai vendo isso o tempo todo na palavra. O reino do norte, ele é chamado de quê? O reino do norte é chamado de Israel. E reino do sul, chamado de Judá. Qual é a capital de Israel? Samaria. Qual é a capital de Judá? Jerusalém. Muito importante isso aqui ficar claro. Muito importante isso aqui estar bem claro. Porque a partir do momento que você vai ler agora 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, você vai encontrar essa realidade. Reino do Norte, Reino do Sul. Eles não chamam de Reino do Norte e Reino do Sul. Eles chamam de se levantou em Israel um rei, ou em Judá. Toda vida que ele estiver falando de Israel, ele está falando do Reino do Norte, que tem como capital Samaria. Olha os samaritanos aqui, tá? Toda vida que eles falam de reino de Judá, ele se levantou em Judá um rei que era temente a Deus. Em Judá é o reino do sul, que vem da linhagem de Roboão, que tem como capital Jerusalém. Aqui nós temos a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. É onde ficou os sacerdotes, onde ficaram os levitas, onde ficaram a tribo de Davi, era a tribo de Judá. Então, se o Messias vem da tribo de Judá, então esse povo aqui, ele foi o povo que ficou mais ou menos assim, entendendo que a promessa vinha por intermédio deles. Por isso que se tem tanto preconceito com os samaritanos.
Porque os samaritanos seriam os povos que teriam se misturado, que teriam perdido a sua linhagem, porque ele era o primogênito, que teriam se distanciado da tribo de Judá, que é de onde viria o Messias. E é por isso que os samaritanos, eles são tidos como pessoas. Essa rixa que existe aqui de Jerusalém e Samaria, é desde essa época. Desde essa época aqui que tem essa rixa entre Jerusalém e Samaria. Um judeu, ele não passava por Samaria de jeito nenhum. Então, a partir de então, nós temos a história sendo contada paralelamente. É contada a história de Israel e a história de Judá. Até que, em 722 antes de Cristo, o Império Assírio, a Síria, ela destrói o Reino do Norte. O Reino do Norte, ele é destruído, ele acaba aqui. Então essa linha aqui, ela acaba aqui. O Reino do Sul continua, a história continua sendo contada aqui do Reino do Sul. A história aqui acaba aqui. Porque como é que o Império Assírio trabalhava? Isso é importante você entender. O Império Assírio, quando ele entrava num povo para dominar um povo, ele não fazia, ele destruía tudo. Ele matava tudo. Eles eram tão bárbaros que eles pegavam os corpos das pessoas, dos soldados, cortavam em pedaços e colocavam em sacos nas portais da cidade, para que todos pudessem ver a força que eles tinham. Então era um povo muito cruel. Muito cruel. E esse reino do norte, ele é destruído. Ele é destruído em 722 a.C. O reino do sul continua, aqui a história sendo contada, e quando chega em 586 a.C., o Império Babilônico, é a Babilônia, com Nabucodonosor, leva todo esse povo cativo para o que nós vamos chamar de exílio. O exílio babilônico. O povo é levado cativo para o exílio babilônico, onde esse povo passa 70 anos no exílio babilônico. 70 anos no exílio babilônico. O que é importante a gente entender aqui? As divisões que a gente tem na Bíblia, as divisões que a gente tem, os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Isso não ajuda a gente em nada a entender o Antigo Testamento. Só ajuda a gente a decorar os livros e a achar. Mas não ajuda. Profeta maior, profeta menor. Onde é que os profetas estão inseridos? Os profetas, eles estão inseridos dentro desse contexto histórico. Todo aqui. Dentro desse contexto histórico é que os profetas eles estão inseridos. E nós vamos ter, e como é que a gente vai categorizar os profetas? Como é que esses profetas eles vão ser categorizados? Eles serão categorizados da seguinte forma. Nós vamos ter os profetas, e os profetas que nós vamos chamar de pré-exílico. Nós vamos ter os profetas exílicos. E nós vamos ter os profetas pós-exílicos. O exílio vai ser um momento determinante para entendermos a atividade profética. A história está sendo contada. Mas a gente precisa saber, esses profetas, eles existiram dentro desse contexto histórico. Por isso que às vezes a Bíblia e o Antigo Testamento, ele é difícil, porque você lê a história todinha e depois você vai ler os profetas todinhos. Quando, na verdade, esses profetas, eles estão inseridos dentro desse contexto histórico todo. Todinho. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender o contexto histórico e saber onde que esses profetas estão inseridos. Tem umas Bíblias que são vendidas, que chamam Bíblia em ordem cronológica. Em que você vai lendo aqui, por exemplo, 1 Reis, e tem um momento onde o profeta tal atuou nessa época. E aí ele insere o texto daquele profeta aqui. Você pode procurar na livraria evangélica uma Bíblia dessa, ou uma leitura bíblica em ordem cronológica, ela vai inserir os profetas dentro do contexto histórico onde ele desenvolveu a atividade profética dele. Fica muito mais fácil, né? Porque
Porque você vai lendo a história. Quando chega aqui no período histórico, você diz, o que é que eu faço? Que tem o Pentateuco, tem os históricos, e aí os poéticos, os proféticos, eles estão inseridos dentro desse contexto. Mas como é que eu entendo profeta? Profeta maior? Profeta maior é o quê? Um profeta mais alto? Um profeta que fez um trabalho maior? É um profeta que escreveu mais, geralmente os profetas do templo, que tinham estrutura para escrever e deixar registro escrito, preservado. Então, profetas maiores são aqueles textos maiores. Profetas menores são os livrinhos pequenos. Mas isso não é uma referência a quem foi o profeta maior e quem foi o profeta menor. E não ajuda a gente em nada a entender em que contexto ele estava inserido. Então, o que é que nós temos? Nós temos os profetas, que nós vamos dividir eles em pré-exílico, vamos dividir ele em exílico e vamos dividir eles em pós-exílico. Está claro isso? Antes de eu dizer qual é que é o profeta que é exílico, qual é o que é pré-exílico e qual é o que é pós-exílico, é importante eu fazê-los entender o que significa esse período histórico aqui, como é que ele foi escrito. Toda essa história do exílio para cá, até aqui em Saul não, até Josué, ela foi escrita no exílio babilônico. Escrita no exílio babilônico. Toda essa história de Josué, Juízes, Saul, Davi, Salomão, divisão do reino, reino do norte, reino do sul, até o exílio, ela é escrita, por isso que, segundo Reis, termina o povo indo para o exílio. Porque essa história é contada no exílio. E para a gente, quando for ler essa história e ler esse período histórico que nós temos aí de Josué, Juízes, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, esses 4 livros, Josué, Juízes, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, é o que nós chamamos, os biblicistas chamam de historiografia deuteronomística. Esquece esse nome porque não ajuda em nada também. Só para você saber como curiosidade. Historiografia deuteronomística. E ela foi escrita onde? No exílio. Tinha os registros, mas esse material foi compilado, ele foi formado no exílio. Com que intenção? Com que intenção? E é importante entender isso. Com que intenção? A intenção qual era? A intenção era como é que nós estamos aqui no exílio sofrendo? Como é que a gente explica, se nós somos descendentes de Abraão, a promessa é para nós? Como é que a gente explica o fato deste povo estar no exílio babilônico? Percebam que até esta época não existia ainda uma ideia de que só existia um Deus. Eles acreditavam em outros deuses. É interessante que no período do exílio, que se desenvolve a concepção de que só existe um Deus. O exílio foi um período precioso de produção literária, de reflexão teológica. E a crise nesse momento é, ou o nosso Deus, ele é mais fraco do que os outros deuses, porque o reino do norte foi destruído pelo Império Assírio, em 722 a.C. Mas o reino do norte, pelo menos, ele era um reino que não tinha a linhagem de Davi, né, eles se afastaram, foram rebeldes, não seguiram a linhagem de primogenitura, ficava mais fácil. Mas o reino do sul agora, que era Jerusalém tinha sido destruída. E o povo estava no exílio. Como é que a gente explica isso? Então, toda essa história vai ser contada com a intenção de explicar isso. É tipo, alguém precisa contar essa história para mostrar por que isso aconteceu. Por que nós estamos aqui no exílio sofrendo o que nós estamos sofrendo. E todo esse registro histórico, Josué, Juízes, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, é contado para explicar o quê? Que o Deus, nosso Deus, ele é fraco ou nós somos culpados. E a conclusão desse registro histórico é o quê? De que o povo está no exílio babilônico não porque Deus seja fraco, mas porque o povo se afastou dele. Por isso que nesses escritos, você vai ver o livro de Juízes, que eu falei que era crise teológica, de altos e baixos,
Toda hora eles estão dando ênfase. Se levantou um juiz que não temia a Deus, se afastou e passou a construir altares para outros deuses, e esse povo começou a sofrer. Então eles explicam o sofrimento e a derrota do povo na perspectiva do afastamento desse povo de Deus. Então toda essa história é contada para explicar como é que nós estamos aqui no exílio. Estamos fazendo o que aqui? Se a gente é filho do Senhor dos Exércitos, a gente tem uma promessa de Abraão. Se nós somos descendentes e estamos aqui na linhagem de Davi, e o Messias não vai vir mais não, e agora a gente está perdido? Não temos mais a nossa terra. A terra que foi prometida a Abraão, nós não temos mais. Que foi conquistada por Josué, nós não temos mais. Como que se explica isso? É mais ou menos aquele momento da tua vida que você tem que explicar um sofrimento muito grande que está acontecendo na tua vida, e você passa a questionar se Deus realmente ele é Deus ou se ele não é, ou procurar alguma culpa dentro da tua própria história, da tua própria vida, para legitimar ou justificar esse sofrimento. É mais ou menos isso que o povo faz. O povo está ali contando a história, e na hora que ele conta a história, fica muito claro para quem está lendo a história, de que o povo foi para o exílio porque se abandonou Deus. De que o povo foi para o exílio por causa da apostasia, por causa da negação de Deus. E é por isso que eles estão no exílio. Antes de ir para os profetas, deixa eu caminhar um pouquinho mais na história, fica mais fácil entender o restante. Quando o povo sai do exílio, e Deus levanta quem aqui para sair do exílio? Deus levanta um homem chamado Ciro, um ímpio, para libertar o povo do exílio, e manda esse povo voltar. O povo sai do exílio, e aí eles vão para onde? Eles vão regressando para Jerusalém. Então eles vão regressando para Jerusalém. Então eu vou puxar ali para baixo, para ficar mais fácil da gente pegar aqui. Depois do exílio, esse povo volta para Jerusalém. Nós temos aqui a história de Neemias. Nós temos Esdras. Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras vai legislar sobre este momento que o povo está vivendo agora voltando do exílio. E nós temos aqui 400 anos de silêncio, que nós chamamos também de período interbíblico. E depois desses 400 anos de silêncio nós temos Cristo. Pronto, fechamos o ciclo da história. Nós temos Cristo. Repetindo, o povo sai do exílio. Saindo do exílio, esse povo vai regressando para Jerusalém. Mas a cidade está o quê? Destruída, acabada. Chegaram em Jerusalém. Deus chama Neemias. Neemias sai de onde ele está, vai para Jerusalém para reconstruir os muros. Esdras está lá também desenvolvendo um trabalho como legislador, como alguém que estava colocando as leis e colocando uma série de coisas para acontecer nesse período. E essa história é contada. Depois tem os 400 anos de silêncio. Depois dos 400 anos de silêncio nós temos Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A promessa do Messias sendo cumprida. Lembra do que eu falei? Que nós tínhamos a historiografia deuteronomística, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis? Pois nós temos também aqui agora uma outra obra historiográfica, que não foi escrita no exílio, que foi escrita depois do exílio, quando o povo chega em Jerusalém. E essa obra historiográfica é chamada de obra historiográfica cronista e historiografia cronista. O que é essa historiografia cronista? Quais são os livros? 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Nós temos 2 blocos de livros históricos. Nós temos a historiografia deuteronomística, que foi escrita no exílio babilônico, para explicar como é que pode a descendência de Abraão não ter mais terra e estar no exílio. E nós temos a historiografia cronista,
que é escrita depois que esse povo sai do exílio e volta para Jerusalém. E agora é uma outra história. Porque se antes nós tínhamos uma preocupação teológica de dizer o seguinte: como é que pode a gente estar sofrendo e ser descendente de Abraão? A reflexão teológica agora é outra. Qual é a reflexão teológica? Qual é o questionamento? O questionamento do povo é de identidade. É por isso que 1 Crônicas, talvez você lendo a Bíblia, você nunca entendeu qual a importância daquilo. Quando o povo sai do exílio, 1 Crônicas nós temos 9 capítulos inteiros de genealogia. Fulano, que gerou fulano, que tá. Uma necessidade que eles tiveram de mostrar o quê? Que este povo que foi para o exílio, que depois voltou para Jerusalém, eles ainda eram os descendentes de Davi, que seguiram a linhagem do Reino do Sul, com Judá, com Benjamim, com Roboão, com Jerusalém. Então, essa preocupação de quê? De tratar e de mostrar que a questão era, nós agora estamos voltando do exílio, mas será que nós ainda somos o povo no qual o Messias será revelado? Esse era o questionamento do povo agora. Será que eu ainda sou o povo que o Messias vai se revelar? Esse era o questionamento. E o que eles fazem? Eles vão escrever. Interessante que 1 e 2 Crônicas conta a história dos reinados que 1 e 2 Reis conta de novo. Às vezes você está lendo, talvez você nunca tenha percebido isso, talvez você tenha percebido que tem um rei que está lá em Reis, mas ele está de novo em Crônicas, o mesmo rei. A mesma história sendo contada, só que num momento diferente, com uma intenção diferente. Se na história de Reis, que foi escrita no exílio, foi contado muito mostrando os pecados, em Crônicas a história é contada de uma forma mais tranquila. Porque eles não estão mais explicando o sofrimento. Eles estão olhando para frente, querendo resgatar a identidade deles. Então, enquanto Davi em Reis, em Samuel, na historiografia deuteronomística, ele é o pecador que adulterou, que brigou com o filho, que o filho morre, que Deus baixou juízo sobre ele. Davi, em Crônicas, ele é um homem segundo o coração de Deus. Não que ele não seja, e não que ele não seja pecador. Mas são eixos teológicos diferentes, são eixos literários diferentes, com intenções diferentes. Então o que eles estão preocupados agora? Se eles ainda são povo. É por isso que em Neemias, em Esdras, há uma preocupação muito grande em se purificar. Uma preocupação muito grande em ter a garantia de que eles são a linhagem, a linhagem ainda de Davi. E de que eles precisavam, por isso que no final de Neemias, nós temos uma das histórias que eu acho que são uma das histórias mais catastróficas do Antigo Testamento, feita em nome de Deus. Quando Neemias, depois de orar, ele entende que o que ele precisava fazer naquele momento era despedir e mandar embora todas as mulheres estrangeiras com os filhos que eles se relacionaram durante o tempo no exílio. E sabe o que é que nós temos ali? Nós temos mulheres e meninos e crianças abandonadas em massa. O texto diz que essas pessoas foram despedidas, mandadas para o deserto, para serem ou comidas pelos animais ou tratadas como prostituta por onde parassem. Por quê? Numa tentativa de quê? De purificar-se. De dizer, estamos no exílio, agora a gente aprendeu a lição, a gente não pode mais cometer o mesmo erro, a gente não pode mais fazer, sabe aquela pessoa que pecou, se deu mal na vida, aí o cara vai e se ajeita, mas ele se torna um cara radical, ele começa a olhar para todo mundo, e ele começa a apontar, e qualquer coisinha que aparente pecado na vida dele, ele fica traumatizado. Então é como se o povo tivesse saído do exílio, mas tivesse saído numa coisa de a gente precisa se purificar, aí pegaram as mulheres que eles tinham se envolvido no exílio, que não eram judias, que não eram hebreias, e mandaram todas embora. Quando a gente vai ver Jesus acolhendo os samaritanos, acolhendo outras pessoas, a gente vai vendo que Deus não pensa dessa forma. De que até mesmo Agar, quando foi jogada lá para o deserto, porque a Sara mandou ela embora, Deus vai lá e faz uma promessa para ela. Mas o povo entendia que ele não podia se misturar, entendendo que o problema do reino do norte foi porque eles se misturaram, e agora eles não podem se misturar.
e pegaram todas as mulheres e despediram. Neemias, Esdras, a Bíblia diz que Esdras senta num lugar e ele fica escrevendo leis e orientações. Esdras é, para mim, o pai do farisaísmo. Porque Esdras, numa tentativa de fazer o povo se purificar e não pecar mais, ele pegou a lei e acochou a lei. Ele pegou a lei e desenvolveu coisas além da lei, formas de cumprir a lei, regras para cumprir a lei. E os fariseus na época de Jesus, eles são esses caras, descendentes de Esdras, filhos de Esdras, que estão ali contando os passos que eles podem dar no sábado, que eles podem, o que não podem fazer, coisas que nem estão no Antigo Testamento, que nem estão aqui nas leis. Mas Esdras pegou essas leis, para a gente cumprir isso aqui, a gente tem que fazer isso. E Esdras criou fórmulas do povo se purificar para poder esperar o Messias, para poder, como se isso fosse o que tivesse que ser feito naquele momento. E Jesus, quando vem, ele vem justamente combatendo e destruindo todo esse farisaísmo, todo esse legalismo, toda essa perspectiva de que se purificando é que Deus vai fazer alguma coisa. Quando, na verdade, Deus estava ali para revelar a sua graça. E nós temos nessa história de Neemias, de Esdras, de 1º e 2º Crônicas, nós temos o relato de um povo que saiu do exílio e que agora, com o coração sincero, estavam querendo acertar. A gente precisa acertar agora. Só que nessa tentativa de acertar, eles acabaram errando. Porque se tornaram legalistas, se tornaram farisaicos, se tornaram pessoas exclusivistas, que mais do que nunca esse povo assumiu uma característica muito de não cuidar do estrangeiro, de ser discriminador com o estrangeiro e de uma série de coisas, como se eles não tivessem já sido estrangeiros, como se eles não tivessem já estado no Egito, como se eles já não tivessem vivido em tantos lugares, na própria Babilônia, e eles assumiram uma postura total de discriminação, mas numa tentativa de acertar, numa tentativa de ser aceito por Deus e de ver Deus acontecendo na vida deles dessa forma. É dentro desse contexto histórico todo que nós vimos aqui, que a atividade profética ela está inserida. Lembre-se que eu falei aqui que dividir profeta como profeta maior e profeta menor não ajuda nada. A gente vai dividir a atividade profética aqui como sendo os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. E eles têm mensagens completamente diferentes. Vamos aos profetas pré-exílicos. Nós temos aqui o exílio, e temos os profetas que fizeram sua atividade profética antes do exílio. Se eles fizeram antes do exílio, eu vou ter profeta que é do Reino do Norte e vou ter profeta que é do Reino do Sul. Quando o Reino do Norte foi destruído em 722 a.C., alguns profetas desses continuaram depois sua atividade profética no Reino do Sul. E depois esses profetas, alguns morreram aqui, outros passaram e foram para o exílio e continuaram sua atividade profética também no exílio. Quais são os profetas pré-exílicos? Mas antes de dizer quais são os profetas pré-exílicos, qual a mensagem do profeta pré-exílico? A mensagem do profeta pré-exílico, ela é a seguinte: cuidado. Vocês estão vacilando. É uma mensagem de condenação. É uma mensagem de anúncio de pecado. É aquele profeta que está apontando os erros. É aquele profeta que está dizendo: vocês não estão vendo que vocês estão adorando outros deuses? Vocês estão adorando a Deus, mas o coração de vocês está longe. São profetas que estão dizendo assim: olha pessoal, vocês estão fazendo besteira. Vocês têm abandonado Deus. Vocês têm servido outros deuses. Deus vai pesar a mão sobre vocês. Esses são os profetas pré-exílicos. São profetas que estão anunciando a palavra de condenação, dizendo que este povo está pecando e que precisava urgentemente se arrepender dos seus pecados. Então era uma mensagem de condenação e de arrependimento. Quem são esses profetas? No Reino do Norte, nós temos Amós e Oséias. São os profetas do Reino do Norte. E parece que o Reino do Norte
Reino do Norte parece que o problema lá era mais grave. Porque, Amós e Oséias são os profetas do Antigo Testamento que têm uma mensagem mais dura. Se você lê Amós e lê Oséias, a mensagem deles, de Amós então, Amós chega a chamar as mulheres lá de vacas de Bazã. Ele chega a dizer que Deus não aguenta mais ouvir os cânticos deles. Então Amós e Oséias eram profetas pré-exílicos no Reino do Norte, descendentes de Jeroboão, Israel, capital Samaria, as 10 tribos. E nós temos os profetas que são os profetas do Reino do Sul: Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias e Jeremias. Alguns profetas desses também vão para o exílio. A gente tem Isaías pré-exílico, tem Isaías também exílico. Mas esses são os profetas do Reino do Sul, que desenvolvem a sua atividade profética lá no Reino do Sul, com a mesma ênfase de mensagem profética: condenação, chamada ao arrependimento. E aí nós temos os profetas, que são os profetas exílicos. Quais são os profetas exílicos? São os profetas que desenvolveram a sua atividade profética no exílio, nesse período aqui do exílio. São os profetas que nesse momento aqui, eles estavam aqui fazendo suas profecias durante esses 70 anos. Qual a mensagem dos profetas exílicos? Os profetas exílicos, eles não têm uma mensagem de condenação. Os profetas exílicos, eles têm uma mensagem de esperança. Uma mensagem que contempla um pouco de arrependimento e de busca de santificação, mas principalmente uma mensagem de esperança. Dizendo ao povo: não tenham medo, Deus vai cuidar de vocês. Deus vai fazer a obra na vida de vocês. Essa era a mensagem dos profetas exílicos. Quais são esses profetas? Isaías, que é pré-exílico, mas também é exílico. Jeremias, que é pré-exílico, mas também é exílico. Ezequiel e Daniel. Você vê que Isaías tem um trecho de Isaías que ele é exílico, ele é pré-exílico, ele é condenação. Mas tem a partir de um certo momento, por exemplo, Isaías 49, 14, 15, que diz: Sião diz, o Senhor se esqueceu de mim. O meu Deus se esqueceu de nós. É o sentimento do povo no exílio. E aí o profeta vem e diz: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Sabe aqueles textos que a gente gosta de ler de Isaías? Que são textos que nos trazem esperança, que nos fazem confiar, que Deus te chama pelo nome, que Ele não esquecerá de você, que Deus vai cumprir a promessa na tua vida, que a gente usa muito esses textos. São textos exílicos. Por quê? Porque eles têm uma mensagem de esperança. O povo está no exílio. E esses profetas, a mensagem deles é: não deixem de crer, continuem crendo. Porque Deus não vai desamparar vocês. Deus vai cumprir a promessa. Se a gente está aqui, é porque alguma coisa a gente fez para isso. Mas Deus não vai tardar e Ele vai fazer a promessa dele. Então o profeta pré-exílico, ele é o quê? Condenação e arrependimento. O exílico, ele é o quê? Esperança e uma busca de santificação. O profeta pós-exílico, ele tem uma mensagem diferente. A mensagem do profeta pós-exílico é uma mensagem de advertência, mandando as pessoas passarem para os seus filhos tudo o que Deus tinha feito, lembrando o povo do que tinha acontecido com eles, de que eles não cometessem os mesmos erros. Então a mensagem pós-exílica, ela tem uma característica um pouco de esperança, porque o povo está ainda reconstruindo sua vida, mas ela tem principalmente uma mensagem de advertência, dizendo o quê? Cuidado. Cuidado para vocês não cometerem os mesmos erros que os antepassados de vocês cometeram. Olha o que aconteceu com eles. Onde eles estão. Então, abram os olhos de vocês. Ensinem para os vossos filhos a herança, a promessa do que aconteceu com Abraão, de tudo que nós somos, do Messias que virá. Então, esses profetas têm uma mensagem de advertência. Quais são esses profetas? Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas pós-exílicos, que trazem uma mensagem pedagógica, ensinando o povo como que eles deveriam viver agora, para não caírem novamente no juízo de Deus. Joel e Jonas, nós não sabemos muito bem em que período Jonas e Joel eles atuaram.
Então nós não sabemos, há controvérsias, nós não sabemos se eles são pré-exílicos, se eles são exílicos, se eles são pós-exílicos. Então é assim que nós podemos dividir os profetas. E assim nós teremos sim, você terá sim o entendimento claro quando você estiver lendo esse profeta. Volta no videozinho aqui, ou então anota tudo isso, ou baixa a apostila no site e dá uma olhada. Você está lendo Amós? Mas peraí, Amós era o quê? Amós era um profeta pré-exílico e ele é do Reino do Norte. Que período foi esse? Aí pega a nossa fotinha aqui, olha o videozinho e você vai perceber que ele estava no Reino do Norte. Era ele e Oséias, só os dois. E a mensagem era uma mensagem de quê? De condenação. O Reino do Norte seria logo, logo, a gente já conhece a história, ele seria logo, logo destruído em 722 pelo Império Assírio. Eu sei onde é que ele está. Se eu estou lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Josué, Juízes, eu sei que ele é uma obra historiográfica deuteronomística, que está tentando explicar, escrita no exílio, por que a gente está aqui, se Deus é Deus, se Deus é bom. O que a gente está fazendo aqui? É isso que ele está explicando. É isso que ele está fazendo aqui, é isso que ele está falando. Se você está pegando, lendo Neemias, Esdras, 1º e 2º Crônicas, com aqueles 9 capítulos de genealogia, você sabe que esses livros foram escritos depois do exílio. Explicando o quê? Quem somos nós? Será que o Messias ainda vai vir por nós? E nessa tentativa, quanto eles fizeram, né? Interessante no livro de Neemias, que na reconstrução dos muros, os samaritanos, ó, capital de Jerusalém, Reino do Norte, que foi destruído em 722 a.C. Eles chegaram para o povo que voltava do exílio e disseram: nós somos irmãos, somos do mesmo povo, descendentes de Abraão, a gente quer ajudar vocês a reconstruir a cidade. A gente quer fazer isso junto com vocês. Sabe o que o povo responde? Na orientação de Neemias, de Esdras e tudo mais, de que eles não queriam a ajuda deles. Nós não queremos a ajuda de vocês. Vocês se misturaram com outros povos. Vocês perderam a identidade de vocês. Nós ainda temos a nossa identidade. Por isso 9 capítulos de genealogia. Por isso mulheres estrangeiras sendo despedidas. Por isso Esdras sentado numa mesinha, fazendo fórmulas e fórmulas de como se cumprir a lei. Se tornando assim, para mim, o pai do farisaísmo. Neemias, o ícone da exclusividade e da discriminação. É lógico que esses homens foram homens de Deus, que foram usados por Deus para reconstruir os muros, mas eu não posso deixar de olhar para eles também numa visão crítica e de perceber o mal que eles fizeram. E quando Jesus vem, fica muito claro que Deus não concordava com nada disso. Porque Jesus fala com a samaritana, ele prega para a samaritana, ele abraça o estrangeiro, ele faz tudo o que Esdras e Neemias, contrário ao que Esdras e Neemias orientaram. Então fica muito claro. Por isso, quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que ler a partir de Cristo e para Cristo. Por isso, numa visão cristocêntrica. Espero que esta aula tenha abençoado sua vida, que tenha clareado você, que essa visão panorâmica, conhecendo as avenidas, possa dar a você uma condição agora de ler e entrar pelas ruas secundárias, sabendo onde você está e entendendo o todo. Que você cresça dessa forma e que o ensino da Bíblia, que você faz porque você é um edificador, que esse ensino da palavra, ele venha fazer diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.